eu quero que você abra comigo nos Salmos, número 46. Eu tenho falado muito de Deus, que eu quero mais Deus na minha vida. Eu quero muito mais, eu quero ter uma intimidade muito profunda com o Senhor. E eu sei que você também tem buscado isso aí. E a gente alcança isso, como já foi falado aqui hoje, confiando em Deus. Nos Salmos, de número 46, podem ficar sentados, mas com reverência, a palavra do Senhor que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós tememos diante dessa palavra tão poderosa, Senhor. Deus, essa palavra de confiança. E Deus querido, nós precisamos entender, crer e sentir, Senhor, nessa noite, o socorro do Senhor, o refúgio do Senhor, a fortaleza do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, aquieta o nosso coração agora, para o agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer algo que o Senhor me falou nessa tarde, nesse dia. Tudo vai ficar bem. Amém? Tudo vai ficar bem. Diga comigo assim, ó, tudo vai ficar bem. Você sabe por que tudo vai ficar bem? Porque o Senhor está conosco. Uma das certezas que todo cristão pode ter, pode transtornar, virar o mundo de cabeça para baixo. Mas no final, nas nossas vidas como cristãos, como servos do Senhor, tudo vai ficar bem. O Senhor tem o melhor para o seu povo. E o melhor que Ele tem para nós, não é só nessa terra aqui não. O melhor que Ele tem para nós está no que está por vir. Ali está o melhor, o que está por vir, meu querido. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E eu tenho certeza, mesmo diante das adversidades que todo o nosso país tem enfrentado, tudo vai ficar bem. Eu estava testemunhando ontem na célula que eu visitei, que ontem encontrei um amigo, né, um servo do Senhor, tive o privilégio de pastoreá-lo lá em Céu Azul, e ele tem uma empresa e ele estava dizendo o seguinte, falou assim, ó, esse ano vai ser o melhor ano para nós, como um cristão. Aquilo me impressionou, sabia a fé daquele homem. Porque eu pensei, nossa, está tudo em crise. Né? Está tudo em crise. Né? Quem tem aí uma empresa, quem tem 1 ou 2 funcionários, sabe como está difícil as coisas. E ele dizendo assim, esse ano vai ser o melhor ano. O melhor ano da minha vida vai ser esse ano. Fé, não é verdade? Começar a ver aquilo que você não está vendo. Crer naquilo que você não está vendo. E isso foi movendo meu coração, me despertou para essa palavra de Deus aqui. Diante de tantas aflições, diante de tantas dificuldades, como eu já tenho ministrado esses tempos aqui sobre famílias sendo atacadas, a nossa identidade como cristãos sendo atacadas,
né? Você tem visto aí na internet, está escrachado o negócio. Diante das dificuldades econômicas, políticas, o que seja que a gente está passando. Talvez ainda não está afetando todo mundo, mas vai afetar. Meus irmãos, mesmo assim, nós temos uma segurança que não vem desse mundo e que ninguém nesse mundo pode nos dar. A segurança que o Senhor nos dá. Certeza, segurança, tranquilidade. Respira fundo assim, ó. Só não vai dormir, tá? Tranquilidade. As coisas estão dando errado? Está tudo de perna para o ar? Fica tranquilo. Se você está buscando o Senhor, fica tranquilo. Deus está conosco. Deus está contigo. Tudo vai ficar bem. Não tenha medo. Na célula da semana passada, foi ministrado sobre um texto que nos lembra isso. Né? Quem estava na célula semana passada? Lembra de Pedro andando sobre as águas e ele começou a afundar? Lembra disso ou não? Quem lembra? Talvez você não lembre, mas o importante é que aquela semana te serviu para alguma coisa. E Jesus, né, vai lá, segura na mão dele, levanta ele. E diz na palavra que ele começou a afundar porque ele teve medo da força do vento. Estava no meio das águas. Isso para nós também é uma palavra de Deus muito profunda. Porque às vezes nós temos medo das situações. E aí, diante do medo, a gente começa ou fugir das coisas, ou começa a falar demais, ou começa a murmurar, começa a reclamar. Tem pessoas que diante do medo, o que eles fazem? Atacam. Tem outros que correm. Mas o medo leva a gente a ficar longe até da presença de Deus. E Deus está dizendo para você também nessa noite, não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Tudo na sua casa vai ficar bem. Deus está cuidando. Agora a pergunta é a seguinte, você quer que Deus cuide? Quer? Você deseja que Deus cuide de tudo? Você realmente já entregou tudo na mão de Deus? Está tudo na mão dele? Tudo. Tudo que você tem, tudo que você faz, está tudo na mão dele? Tudo que você tem enfrentado está na mão dele? Ou você está tentando resolver na força do seu braço? Sabe o que Jesus disse? Assim, um pouquinho antes dele subir aos céus, depois de já ter ressuscitado, Jesus disse para os discípulos dele assim, ó, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Sabia que Jesus está com você? Jesus está conosco. Você está lá em casa, fazendo a comida, e Jesus está do seu ladinho. Né? Eu não me lembro muito bem quem me falou isso, mas alguém me falou isso, tá? Que tem tido essa prática até em casa. Na hora que vai almoçar, coloca um prato a mais, porque sabe que Jesus está ali. Simbolicamente, coloca o prato, mas sabendo que a presença do Senhor é real ali naquela casa. Meus irmãos, isso é o entendimento. Você está andando na rua, o Senhor está junto com você. Você está lá no seu trabalho, o Senhor está com você. Você está no momento de perigo, o Senhor está com você. O Senhor está com você em toda e qualquer situação. Isso se você está com Ele. Você está com o Senhor? Você tem começado a andar mais com o Senhor? Você tem entregado toda a sua vida? O Salmo 37 diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Diz ainda, deleita-te no Senhor. Olha só, o que é deleitar no Senhor? O que é se deleitar no Senhor? Se alegrar no Senhor. Às vezes eu deito no chão em casa e aí as crianças vêm se alegrar em cima de mim, né? Vem pular e vem brincar e tranquilidade que ela sabe que o pai está ali para cuidar. Você tem que ter essa mesma confiança. Fica tranquilo, Deus está com você, não tenha medo. Não quer dizer que o seu barco não vai balançar.
Está entendendo ou não? Quando a tempestade vir, teu barco vai balançar. Mas uma certeza a gente tem, ele não vai naufragar. Ele pode balançar. Mas se Jesus está no barco com você, ele não vai naufragar. Agora, se Jesus não está no barco com você, arranje um salva-vida, um bote salva-vida bem grande, porque o negócio vai afundar. E o perigo é de você se perder. Meus irmãos, nós não podemos se entregar facilmente. Deus se apresenta na palavra de diversas maneiras. Quando ele encontrou Moisés lá no deserto, ele disse para Moisés assim: eu sou o que sou. Quando ele encontrou Abraão, que Abraão vinha entregar o seu próprio filho, ali ele se apresentou como um Deus o quê? O Deus provedor. Então Deus se apresenta na nossa vida de diversas maneiras. Fala comigo assim, ó, Deus é provedor. Deus é a salvação. Deus é o que me cura. Deus é a minha paz. Deus é o que me santifica. Deus está conosco. É o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, meus irmãos, e tem vários nomes, eu nomeei só alguns aqui. Como Deus se apresenta? É o Deus que te cura. É o Deus Shalom. Shalom significa paz. E é uma paz, não é a paz de você estar tranquilo só, não. É a paz completa. Uma vida abundante que Deus tem para te dar. Então Deus já se apresentou na sua vida. Essa semana. Por isso que, quando eu falo, não é só aqui na igreja não. A igreja está disponível, a torre aberta, a torre de vigia está baseada em Abacuque capítulo 2. Por isso que leva esse nome, torre de vigia. Mas na sua casa também. De repente você está lá, diante de um momento, ou está até triste. Fecha a porta do seu quarto. Vai para a presença do Senhor. Liga o radinho. Coloca a música no seu celular e vai orar. Vai sentir a presença de Deus. Eu te garanto que não tem calmante nenhum que vai fazer o efeito que a presença do Senhor faz na sua vida. Não tem remédio nenhum. Não tem nada que vai suprir aquilo que o Senhor supre na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo hoje pela ausência do Senhor na vida delas. Pela ausência da presença de Deus. Porque às vezes quando a pessoa está angustiada, em vez de ela ir para a presença do Senhor, ela pega o controle remoto e vai para a televisão. E ela liga a televisão, vê mais desgraça ainda e piora a situação. Às vezes a pessoa está angustiada, em vez de ela ir para a presença do Senhor, ela vai para a internet, ela vai para o celular, ela vai para qualquer outra coisa, vai comer, né? Temos que fazer assim, pega um pão caseiro, come inteiro. Pão caseiro, já viu gente assim ou não? Eu já conheci uns marmanjos desse jeito. Vai lá, ansiedade, come o pão inteiro. Não é aqueles mini não, é aquele pãozão mesmo. Mas se você for para a presença do Senhor, e quando eu digo ir para a presença do Senhor, não é só com você que acontece isso. Quando a gente dobra o nosso joelho, parece que vem uma pressa da gente querer levantar. Você ora ali 1 minuto e fala assim, agora tem que levantar, tem tanta coisa para fazer. Arrisque-se permanecer. Fala, Senhor, nem se eu dormir prostrado daqui, eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não fizer tudo o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Fica 5, esquece o relógio, esquece o tempo que está te dominando. Fica na presença de Deus. Permanece ali. E aí aquele versículo 10, olha aí no versículo 10 desse salmo. Aquieta-se, aquietai-vos. Né? Gostou dessa criancinha? Né? Ó. Aquieta-se, fica calmo. Algumas versões estão assim, pare de lutar. Não é lutar no sentido de perseverança, mas é o lutar com as próprias forças, ficar se batendo. Para de ficar correndo atrás do vento. E meus irmãos, essa é uma palavra para todos nós. Nós estamos começando esse ano, nós temos tantos sonhos. Diante das nossas famílias, nós temos tantos sonhos, projetos.
diante das células, das pessoas dessa cidade, as cidades vizinhas, essa nação. Nós temos tantos sonhos, projeto de vida, nós temos tantos sonhos, mas o Senhor fala assim, ó, entrega tudo na minha mão, entrega tudo, tudo que está diante de você, entrega tudo. O que você tem de melhor? Fala, não, isso aqui eu não posso entregar, é melhor. Entrega na mão de Deus. Fala, Senhor, de hoje em diante, o Senhor é aquele que vai dirigir minha vida. Eu quero terminar com uma historinha, que essa historinha, logo que eu me converti, eu escutei ela, e daí sempre que eu ia visitar alguma pessoa, eu contava essa historinha para evangelizar alguém. Diz que vinha uma pessoa, né, montada numa bicicleta, e de repente encontra Jesus pedindo carona. Né, e Jesus pede carona e claro, né, separou, monta aí Jesus. E Jesus montou na garupa. E enquanto estava na reta, foi bem. Mas na hora que pegou uma subida, né, lá em Marialva tinha a subida da Vila Brasil. Aquela lá não tinha como subir pedalando aquela subida. Né, na hora que você pegou aquela subida, aí você fala, Jesus, você vai ter que descer, que eu também vou ter que descer, que não vamos aguentar pedalar aqui não. E aí Jesus fala para você assim, eu posso pedalar? Posso eu dirigir essa bicicleta? Você pode ir na garupa um pouquinho? E aí Jesus toma o controle da sua vida. Vai na garupa, meu irmão. Fala para o teu irmão do seu lado assim, vai na garupa. Às vezes a gente fica querendo dirigir tudo, conduzir tudo. Vamos um pouquinho na garupa. Vamos deixar Deus dirigir nossa vida. Aquieta-se, né? Diante dos desafios que estão aí hoje diante de você. Amanhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não eu sou Deus, o Senhor é Deus. Eu quero que você abra comigo nos Salmos, número 46. Eu tenho falado muito de Deus, que eu quero mais Deus na minha vida. Eu quero muito mais, eu quero ter uma intimidade muito profunda com o Senhor. E eu sei que você também tem buscado isso aí. E a gente alcança isso, como já foi falado aqui hoje, confiando em Deus. Nos Salmos, de número 46, podem ficar sentados, mas com reverência, a palavra do Senhor que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós tememos diante dessa palavra tão poderosa, Senhor. Deus, essa palavra de confiança. E Deus querido, nós precisamos entender, crer e sentir, Senhor, nessa noite, o socorro do Senhor, o refúgio do Senhor, a fortaleza do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, aquieta o nosso coração agora, para o agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer algo que o Senhor me falou nessa tarde, nesse dia. Tudo vai ficar bem. Amém? Tudo vai ficar bem. Diga comigo assim, ó,
tudo vai ficar bem. Você sabe por que tudo vai ficar bem? Porque o Senhor está conosco. Uma das certezas que todo cristão pode ter, pode transtornar, virar o mundo de cabeça para baixo. Mas no final, nas nossas vidas como cristãos, como servos do Senhor, tudo vai ficar bem. O Senhor tem o melhor para o seu povo. E o melhor que Ele tem para nós, não é só nessa terra aqui não. O melhor que Ele tem para nós está no que está por vir. Ali está o melhor, o que está por vir, meu querido. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E eu tenho certeza, mesmo diante das adversidades que todo o nosso país tem enfrentado, tudo vai ficar bem. Eu estava testemunhando ontem na célula que eu visitei, que ontem encontrei um amigo, né, um servo do Senhor, tive o privilégio de pastoreá-lo lá em Céu Azul, e ele tem uma empresa e ele estava dizendo o seguinte, falou assim, ó, esse ano vai ser o melhor ano para nós, como um cristão. Aquilo me impressionou, sabia a fé daquele homem, porque eu pensei, nossa, está tudo em crise, né? Está tudo em crise. Né? Quem tem aí uma empresa, quem tem 1 ou 2 funcionários, sabe como está difícil as coisas. E ele dizendo assim, esse ano vai ser o melhor ano. O melhor ano da minha vida vai ser esse ano. Fé, não é verdade? Começar a ver aquilo que você não está vendo. Crer naquilo que você não está vendo. E isso foi movendo meu coração, me despertou para essa palavra de Deus aqui. Diante de tantas aflições, diante de tantas dificuldades, como eu já tenho ministrado esses tempos aqui sobre famílias sendo atacadas, né, a nossa identidade como cristãos sendo atacadas, né, você tem visto aí na internet, está escrachado o negócio, diante das dificuldades econômicas, políticas, o que seja que a gente está passando. Talvez ainda não está afetando todo mundo, mas vai afetar. Meus irmãos, mesmo assim, nós temos uma segurança que não vem desse mundo e que ninguém nesse mundo pode nos dar. A segurança que o Senhor nos dá. Certeza, segurança, tranquilidade. Respira fundo assim, ó. Só não vai dormir, tá? Tranquilidade. As coisas estão dando errado? Está tudo de perna para o ar? Fica tranquilo. Se você está buscando o Senhor, fica tranquilo. Deus está conosco. Deus está contigo. Tudo vai ficar bem. Não tenha medo. Na célula da semana passada, foi ministrado sobre um texto que nos lembra isso. Né? Quem estava na célula semana passada? Lembra de Pedro andando sobre as águas e ele começou a afundar? Lembra disso ou não? Quem lembra? Talvez você não lembre, mas é importante que aquela semana te serviu para alguma coisa. E Jesus, né, vai lá, segura na mão dele, levanta ele. E diz na palavra que ele começou a afundar porque ele teve medo da força do vento. Estava no meio das águas. Isso para nós também é uma palavra de Deus muito profunda. Porque às vezes nós temos medo das situações. E aí, diante do medo, a gente começa ou fugir das coisas, ou começa a falar demais, ou começa a murmurar, começa a reclamar. Tem pessoas que diante do medo, o que eles fazem? Atacam. Tem outros que correm. Mas o medo leva a gente a ficar longe até da presença de Deus. E Deus está dizendo para você também nessa noite, não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Tudo na sua casa vai ficar bem. Deus está cuidando. Agora a pergunta é a seguinte, você quer que Deus cuide? Quer? Você deseja que Deus cuide de tudo? Você realmente já entregou tudo na mão de Deus? Está tudo na mão dele? Tudo. Tudo que você tem, tudo que você faz, está tudo na mão dele? Tudo que você tem enfrentado está na mão dele? Ou você está tentando resolver na força do seu braço?
Sabe o que Jesus disse? Assim, um pouquinho antes dele subir aos céus, depois de ter ressuscitado, Jesus disse para os discípulos dele assim, ó: e eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Sabia que Jesus está com você? Jesus está conosco. Você está lá em casa, fazendo a comida, e Jesus está do seu ladinho. Eu não me lembro muito bem quem me falou isso, mas alguém me falou isso, tá? Que tem tido essa prática até em casa. Na hora que vai almoçar, coloca um prato a mais, porque sabe que Jesus está ali. Simbolicamente, coloca o prato, mas sabendo que a presença do Senhor é real ali naquela casa. Meus irmãos, isso é o entendimento. Você está andando na rua, o Senhor está junto com você. Você está lá no seu trabalho, o Senhor está com você. Você está no momento de perigo, o Senhor está com você. O Senhor está com você em toda e qualquer situação. Isso se você está com Ele. Você está com o Senhor? Você tem começado a andar mais com o Senhor? Você tem entregado toda a sua vida? O Salmo 37 diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Diz ainda, deleita-te no Senhor. Olha só, o que é deleitar no Senhor? O que é se deleitar no Senhor? Se alegrar no Senhor. Às vezes eu deito no chão em casa, e aí as crianças vêm, e vêm se alegrar em cima de mim, né? Vem pular, e vem brincar, e tranquilidade que ela sabe que o pai está ali para cuidar. Você tem que ter essa mesma confiança. Fica tranquilo, Deus está com você, não tenha medo. Não quer dizer que o seu barco não vai balançar. Está entendendo ou não? Quando a tempestade vir, teu barco vai balançar. Mas uma certeza a gente tem, ele não vai naufragar. Ele pode balançar. Mas se Jesus está no barco com você, ele não vai naufragar. Agora, se Jesus não está no barco com você, arranje um salva-vida, um bote salva-vida bem grande, porque o negócio vai afundar. E o perigo é de você se perder. Meus irmãos, nós não podemos se entregar facilmente. Deus se apresenta na palavra de diversas maneiras. Quando ele encontrou Moisés lá no deserto, ele disse para Moisés assim: eu sou o que sou. Quando ele encontrou Abraão, que Abraão vinha entregar o seu próprio filho, ali ele se apresentou como um Deus o quê? O Deus provedor. Então Deus se apresenta na nossa vida de diversas maneiras. Fala comigo assim, ó, Deus é provedor. Deus é a salvação. Deus é o que me cura. Deus é a minha paz. Deus é o que me santifica. Deus está conosco. É o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, meus irmãos, e tem vários nomes, eu nomeei só alguns aqui. Como Deus se apresenta? É o Deus que te cura. É o Deus Shalom. Shalom significa paz. E é uma paz, não é a paz de você estar tranquilo só, não. É a paz completa. Uma vida abundante que Deus tem para te dar. Então Deus já se apresentou na sua vida. Essa semana. Por isso que, quando eu falo, não é só aqui na igreja não. A igreja está disponível, a torre aberta, a torre de vigia está baseada em Abacuque capítulo 2. Por isso que leva esse nome, torre de vigia. Mas na sua casa também. De repente você está lá, diante de um momento, ou está até triste. Fecha a porta do seu quarto. Vai para a presença do Senhor. Liga o radinho. Coloca a música no seu celular e vai orar. Vai sentir a presença de Deus. Eu te garanto que não tem calmante nenhum que vai fazer o efeito que a presença do Senhor faz na sua vida. Não tem remédio nenhum. Não tem nada que vai suprir aquilo que o Senhor supre na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo hoje pela ausência do Senhor na vida delas. Pela ausência da presença de Deus.
Porque às vezes quando a pessoa está angustiada, em vez dela ir para a presença do Senhor, ela pega o controle remoto e vai para a televisão. E ela liga a televisão, vê mais desgraça ainda e piora a situação. Às vezes a pessoa está angustiada, em vez de ela ir para a presença do Senhor, ela vai para a internet, ela vai para o celular, ela vai para qualquer outra coisa. Vai comer, né? Temos que fazer assim? Pega um pão caseiro, come inteiro. Pão caseiro, já viu gente assim ou não? Eu já conheci uns marmanjos desse jeito. Vai lá, ansiedade, come o pão inteiro. Não é aqueles mini, não, é aquele pãozão mesmo. Mas se você for para a presença do Senhor, e quando eu digo ir para a presença do Senhor, não é só com você que acontece isso. Quando a gente dobra o nosso joelho, parece que vem uma pressa da gente querer levantar. Você ora ali 1 minuto e fala assim, agora tem que levantar, tem tanta coisa para fazer. Arrisque-se permanecer. Fala, Senhor, nem se eu dormir prostrado daqui, eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não fizer tudo o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Fica 5, esquece o relógio, esquece o tempo que está te dominando. Fica na presença de Deus. Permanece ali. E aí aquele versículo 10, olha aí no versículo 10 desse salmo. Aquieta-se, aquietai-vos. Né? Gostou dessa criancinha? Né? Ó. Aquieta-se. Fica calmo. Algumas versões estão assim, pare de lutar. Não é lutar no sentido de perseverança, mas é o lutar com as próprias forças, ficar se batendo. Para de ficar correndo atrás do vento. E meus irmãos, essa é uma palavra para todos nós. Nós estamos começando esse ano, nós temos tantos sonhos. Diante das nossas famílias, nós temos tantos sonhos, projetos. Diante das células, das pessoas dessa cidade, as cidades vizinhas, essa nação, nós temos tantos sonhos. Projeto de vida, nós temos tantos sonhos. Mas o Senhor fala assim, entrega tudo na minha mão. Entrega tudo. Tudo que está diante de você, entrega tudo. O que você tem de melhor? Fala, não, isso aqui eu não posso entregar, é melhor. Entrega na mão de Deus. Fala, Senhor, de hoje em diante, o Senhor é aquele que vai dirigir minha vida. Eu quero terminar com uma historinha, que essa historinha, logo que eu me converti, eu escutei ela, e daí sempre que eu ia visitar alguma pessoa, eu contava essa historinha para evangelizar alguém. Diz que vinha uma pessoa, montada numa bicicleta, e de repente encontra Jesus pedindo carona. E Jesus pede carona e claro, você parou, monta aí Jesus. E Jesus montou na garupa. E enquanto estava na reta, foi bem. Mas na hora que pegou uma subida, lá em Marialva tinha a subida da Vila Brasil. Aquela lá não tinha como subir pedalando aquela subida. Na hora que você pegou aquela subida, aí você fala, Jesus, você vai ter que descer, que eu também vou ter que descer, que não vamos aguentar pedalar aqui não. E aí Jesus fala para você assim, eu posso pedalar? Posso eu dirigir essa bicicleta? Você pode ir na garupa um pouquinho? E aí Jesus toma o controle da sua vida. Vai na garupa, meu irmão. Fala para o teu irmão do celular assim, vai na garupa. Às vezes a gente fica querendo dirigir tudo, conduzir tudo. Vamos um pouquinho na garupa. Vamos deixar Deus dirigir nossa vida. Aquieta-se, diante dos desafios que estão aí hoje diante de você. Amanhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não eu sou Deus, o Senhor é Deus.